Doku e Xion são os sagrados cavaleiros de ouro sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, e como bem sabemos, dois dos cavaleiros mais poderosos na saga de Hades clássica. Porém, vocês já se perguntaram quais seriam as armaduras de bronze de Doku e Xion? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês 10 curiosidades sobre os cavaleiros Doku e Xion. Então, sem mais delongas, já vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1. A infância de Doku e Xion. Na saga Next Dimension, nos é mostrado que os 12 Cavaleiros de Ouro do século XVIII foram criados no santuário, sendo que a primeira parte de seu treinamento, ao que tudo indica, foi feito em conjunto. Por isso, desde pequenos, os aspirantes a Cavaleiros Doku e Xion eram grandes amigos. Sendo que dentre eles, os cavaleiros que eram visivelmente mais velhos eram Kaiser, o aspirante a Cavaleiro de Leão, e Odisseus, o Cavaleiro de Prata de Ofilco. Provavelmente Doku e Xion se conheceram quando foram enviados para o santuário, sendo que o Libriano é natural da China, enquanto o Xion nasceu no Tibete. Então também pode ser por isso que os dois cavaleiros têm um certo tipo de proximidade desde o início, já que os dois países, tanto China quanto o Tibete, são países vizinhos. Curiosidade número 2, o mestre de Doku e Xion. Como citado anteriormente, tanto Doku quanto Xion iniciaram seu treinamento de cavaleiros no santuário de Atena na Grécia quando ainda eram crianças. E por isso, no início do treinamento das 12 crianças aspirantes a Cavaleiros de Ouro, eles tiveram um único mentor, sendo esse Odisseus, o Cavaleiro de Prata de Ofilco daquela era. Isso porque Odisseus era mais velho e tinha habilidades curativas. Sendo assim, ele ficou encarregado de supervisionar o treinamento das 12 crianças, porém na época nenhum deles ainda tinha domínio sobre o sétimo sentido. Na verdade, apesar de Odisseus esperar que Xion, Doku e os demais se tornassem cavaleiros de ouro no futuro, eles estavam apenas treinando para se sagrarem cavaleiros, independente da patente, sendo que Doku e Xion receberam suas armaduras de ouro muito mais tarde, já que o Libriano e o Ariano apenas conseguiram se sagrar cavaleiros dourados depois dos demais, quando estavam chegando aos seus 18 anos de idade. Curiosidade número 3, o incidente na Ilha Canon. Ao fazerem uma excursão de treino na Ilha Canon, supervisionada por Odisseus, junto com os demais aspirantes a Cavaleiro de Ouro, Xion e Doku se separaram do grupo e vão treinar dentro da boca do vulcão da ilha. Porém, ambos acabaram se ferindo e ficam incapazes de escapar do lugar devido às atividades vulcânicas que se iniciam. Odisseus, então, aparece e os repreende pela falta de cuidado. De repente ocorre uma erupção no vulcão e Odisseu carrega os jovens nos braços para escapar da torrente de fogo e magma. Porém, o cavaleiro acaba ficando encurralado. Ele então escuta a voz dos demais aspirantes a Cavaleiros de Ouro, pedindo para que Odisseus lance Xion e Doku para que eles os resgatem. Percebendo que a enxurrada escaldante se aproximava, o mesmo decide jogar os jovens para cima, porém isso o impede de se proteger das rochas derretidas que atingem o seu corpo. Vemos então o corpo de Odisseus extremamente ferido e com graves queimaduras, cicatrizes que ficaram cravadas permanentemente em sua pele até o dia de sua morte, mostrando que todo esse fato foi culpa da falta de cuidado e responsabilidade de Doku e Xion. Curiosidade número 4, o terceiro irmão. Doku e Xion têm um respeito mútuo um pelo outro. Os dois conviveram próximos desde o século XVIII, sendo eles grandes amigos que se consideram irmãos cavaleiros, amigos que lutaram em inúmeros campos de batalha. Porém, além de Doku e Xion, eles tiveram um terceiro irmão cavaleiro, que passou grande parte de sua vida com eles. Esse é Suikyo de Taça, o Cavaleiro de Prata, que em seu treinamento para cavaleiro superava até mesmo os poderes de Doku e Xion. Suikyo também tinha um irmão mais novo chamado Suisho. Ele tinha uma saúde frágil e por isso o Cavaleiro de Taça vivia para cuidar dele, tendo a ajuda de Odisseus, que também era um grande amigo de Suikyo. Curiosidade número 5, a prova para conseguir a armadura de bronze. Doku e Xion treinavam junto de Suikyo, porém durante uma prova para conseguir sua armadura de bronze, Doku estava muito atrás de seus companheiros e é atacado por uma leoa.
Quando estava prestes a ser devorado, seus amigos chegam. Suikyo mata a leoa com apenas um golpe. O jovem então agradece seu amigo, mas Suikyo o golpeia e o chama de idiota. Shion revela que o motivo da leoa ter atacado é porque ela tinha acabado de dar à luz a 2 filhotes. O libriano então fica triste e tenta se desculpar com os filhotes enquanto chorava. Porém, de repente, o Cavaleiro de Ouro Kaiser de Leão aparece e pega os leões das mãos de Doku, afirmando que iria criá-los para serem leões de guarda, dando ao macho o nome de Goldi e a fêmea chamaria Blondi. Kaiser então ordena para que os jovens continuem seus treinamentos. E Doku e Shion se tornaram cavaleiros de bronze, enquanto Suikyo se tornou o cavaleiro de prata. Curiosidade número 6, armaduras de bronze de Shion e Doku. Doku e Shion eram cavaleiros de bronze antes de vestirem as armaduras de Libra e Ares. Porém, o mangá não diz quais eram suas constelações. Pensando em Doku, o palpite mais fácil seria dizer que ele possuía a armadura de dragão. Afinal, ele em algum momento treinou nos 5 picos antigos de Rozan, além de possuir as técnicas do dragão ascendente de Rozan. Por isso, a armadura de dragão é a opção imediata para o cavaleiro. No caso de Shion, ao que tudo indica, as suas habilidades sendo a muralha de cristal e talvez até mesmo a revolução estelar sejam técnicas de quando ele era um cavaleiro de bronze. Porém, é claro que assim como as técnicas de dragão são mais fracas no nível de bronze, essas técnicas de Shion também teriam versões menos potentes, quando ele era um cavaleiro da patente mais baixa. A ideia é que Shion trajava a armadura de cinzel. Essa é uma armadura de bronze que, segundo a enciclopédia, possui as ferramentas de restauração de armaduras. Sim, meus amigos, as ferramentas douradas que Mudiares utiliza para restaurar armaduras em Jamiel pertencem à armadura de cinzel. Como Shion também treinou em Jamiel para conquistar a sua primeira armadura, ele deve tê-la deixado por lá, para que aquele local seja dos restauradores de armaduras. Sendo assim, Shion passou sua experiência com aquelas ferramentas para seu discípulo Mu, que consequentemente, posteriormente, ensinaria Kiki. Curiosidade número 7, Doku não seria o Cavaleiro de Tigre. Por possuir a tatuagem do tigre em suas costas, muitos dizem que Doku poderia ser o Cavaleiro de Tigre. Porém, meus amigos, não existe nem nunca existiu uma constelação ocidental de tigre. O mais próximo disso é a extinta constelação do Rio Tigre, que nada tem a ver com o animal. Porém, na China, que tem uma astronomia independente, as mesmas constelações que conhecemos são divididas de formas diferentes. E lá existe o símbolo do tigre branco, uma ideia que foi reaproveitada por alguns fãs para criar a armadura de Yoko, um dos discípulos de Doku, no anime clássico de Cavaleiros do Zodíaco. Como Oco atacava como um tigre, os fãs fizeram essa alusão à lenda do tigre dragão, fazendo Oco herdar a armadura do tigre branco chinês, que também não se encaixa nas 88 constelações de Atena. Curiosidade número 8, os golpes mais poderosos. Tanto Doku quanto Shion possuem 2 golpes supremos, sendo esses os ataques Cólera dos 100 Dragões e Revolução Estelar. Além desses ataques serem extremamente poderosos, eles são muito parecidos. No golpe do dragão, o cosmo do cavaleiro atinge o seu ápice e ele ataca o inimigo com os braços estendidos e as mãos abertas, soltando assim inúmeras rajadas de cosmo que se parecem com a fúria de 100 dragões ao mesmo tempo. É a técnica mais forte do cavaleiro de Libra. Já o ataque estelar, o cavaleiro de Ares eleva seu cosmo e levanta seu braço direito para cima, criando várias estrelas que atacam simultaneamente o alvo. A movimentação das estrelas tem a aparência de estrelas cadentes caindo do céu. Curiosidade número 9, o mestre de Doku e Shion na saga Lost Canvas. Nessa saga temos um passado alternativo dos Cavaleiros de Ouro, e por isso tanto Doku quanto Shion têm outros mestres em seu treinamento. Shion seria discípulo do Muviano Hakurei, o Cavaleiro de Prata de Altar, e irmão do grande mestre Seiji. Já Doku teria iniciado seu treinamento em Senkyo, o mundo dos sábios, onde vivem os Taonia, os guerreiros sagrados, que possuem as tatuagens dos animais da natureza em seus corpos. Sendo lá que Doku ganhou a tatuagem do tigre. O cavaleiro também foi discípulo do dragão branco Hakuryu, que posteriormente o enviou para os 5 picos antigos de Rozan, para treinar com seu amigo o dragão milenar, que viveu nas profundezas das cachoeiras de Rozan, sendo este o mestre de Doku para se tornar um cavaleiro. Curiosidade número 10, a sagrada missão de Libra e Ares.
Como sabemos, Doku e Xion foram cavaleiros sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII. Sendo assim, Athena lhes confiou uma missão para cada um deles. Xion deveria se tornar o grande mestre e restabelecer o santuário de Atena, preparando a próxima geração de cavaleiros para defenderem a terra, enquanto Doku de Libra recebeu o Misofeta Menos, uma técnica sagrada dos deuses, onde seu coração bateria apenas 100.000 vezes ao ano, sendo esses os batimentos equivalentes a um dia de uma pessoa comum. Sendo assim, Doku vigiaria dos 5 picos antigos o selamento das 108 estrelas malignas de Hades, e quando fosse a hora, ele voltaria a seu corpo jovem de 18 anos para enfrentar novamente os espectros. Meus amigos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam sobre esse vídeo, gostaram? E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo